capítulo 4, vem a falar que veio a palavra de Samuel a Israel para ir para a peleja contra os filisteus, e acamparam junto a Ebenezer e os filisteus a Amac. E quando o povo israelita e os filisteus se confrontaram, foram para a batalha, os israelitas, o povo de Israel, perdeu a batalha. Foram feridos 4.000 homens. Ou seja, eu imagino que Israel venceu algumas batalhas, mas perdeu essa. Feriu 4.000 homens. E os anciãos se perguntam: por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus? Por que o Senhor nos feriu diante dos filisteus? Aí você anda perguntando: Deus, por que essa prova? Deus, por que isso na minha vida? Deus, por que as batalhas? Eu estou perdendo batalha, eu não estou vendo nada, está tudo escuro, eu não estou conseguindo passar pela prova. Me ajuda, Deus, por que isso? Mas lá em Abacuque, capítulo 3, vem a dizer: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia eu adorarei e exaltarei ao Senhor da minha salvação. Então, meu filho, deixa de murmurar, deixa de perguntar a Deus o que é, vá adorar. Deixa de perguntar a Deus por que isso, por que aquilo, vá adorar e dizer que Ele é grande, vá glorificar a Ele, mesmo em meio à luta. Pare de murmuração e vá adorar a Deus. Vá glorificar, porque Ele é grande na sua vida. Deus faz tanta coisa e você não vê o que Deus faz de bom. Só vê as provas, só vê as lutas, só vê as batalhas perdidas. Olha, as ganhas também, só foi uma batalha. Ainda tem a guerra inteira e nós vamos ser campeão. Glória a Deus. Em nome de Jesus, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. A batalha não está aberta, não perdeu ainda a batalha, não se preocupe, não perdeu ainda a batalha, não perdeu a guerra toda, é só uma batalha, não perdeu a guerra. E aí, manda buscar a arca de Deus, manda buscar, para que vençam, para querer vencer batalhas. E aí Ofni e Finéias vem trazendo a arca de Deus, mas neles habita o pecado. Nesses dois habitava o pecado. E onde habita pecado e não querem se, onde tem pecado e a pessoa não quer se arrepender, Deus não habita. Então tem pessoas que estão no pecado, não quer sair do pecado e pensa que Deus está com ele, mas não está. Saia do pecado primeiro, que Deus vai entrar na sua vida. Coloque Deus na sua vida em primeiro lugar, e aí Deus vai agir. E aí você vai voltar a vencer batalhas. Se você colocar a presença de Deus em primeiro lugar, você vai ser um campeão. Não, vai ter batalhas perdidas, certo? Mas a guerra está ganha, como já disse. Coloque Deus em primeiro lugar. Lute para vencer o pecado. Não queira pecar e dizer: ah, Deus me perdoa. Mas Deus, lá em Gênesis, deu um limite à cidade de Nínive. Seus dias são 120 anos. Deus faz, mas Deus também mata. Deus fez a sua vida, mas se tu não tomar cuidado, não se converter, não se santificar, Deus pode matar, assim como fez lá em Gênesis. Então se converte, tira o pecado da sua vida e vai adorar a Deus. Vai ser um homem santo, uma mulher de Deus, uma mulher santa, uma mulher que adora, uma mulher que glorifica e não murmura, um homem, uma mulher que anda em santidade. Então foram buscar a arca e trouxeram a arca, e houve grande alegria. Gritaram, e os filisteus perguntam: que alegria é essa no povo de Israel? Ai de nós, porque eles estão agora com a arca. Eles vêm trazendo a arca. Então os filisteus um filisteu disse aos homens: vai a peleja contra Israel. E
aí, quando os dois vão pelejar novamente, Israel perde para os filisteus. Dessa vez, 30.000 homens foram feridos. Por quê? Porque habitava pecado no meio dele. E aliás, de 30.000 homens foram feridos, Ofni e Finéias morrem e a arca é levada. A presença de Deus, que era tudo, praticamente tudo que os israelitas tinham, foi levado. E agora? Estamos sem a presença de Deus. Imagina numa igreja agora. A presença de Deus hoje, mas é só por um tempo. Agora, como chegamos no culto, não sentimos. E muitos dizem, por que isso, Deus? Porque não sentimos mais tu neste culto. Deus se faz presente, mas a tua presença não reina. Se acalma, é só por um tempo. Isso vai passar, é fase da igreja. Isso vai passar. E aí agora, o homem foge da batalha. Ele vai avisar a cidade. E avisa a cidade. A presença de Deus, a arca de Deus, foi levada. E ele corre e vai para a casa de Eli. E Eli escuta aqueles gritos na cidade. E pergunta, o que está havendo? E o homem que vinha da batalha responde, Ofni e Finéias, teus 2 filhos, morreram. E a arca de Deus foi levada. E a Bíblia relata que ele era gordo e estava sentado numa cadeira. Então, quando ele escutou que a presença de Deus foi levada do povo de Israel, ele caiu e quebrou o pescoço. Então, se a presença não habita, coisas ruins acontecem. Se você não quer colocar Deus em primeiro lugar, se você não quer que o Senhor habite, só quer viver de pecadinho e dizer, Deus me perdoa, coloca a presença de Deus na tua vida, senão coisas ruins acontecem. Se tu não voltar a orar, se tu não voltar a adorar a Deus, se tu não ser um servo de Deus. E aí ele vai e avisa a uma nora de Eli e diz, teu marido morreu e a arca de Deus foi levada. E aí as dores, ela estava grávida e ela sente as dores do parto e tem um menino na mesma hora e ela morre. E o nome do menino é Icabod ou Icabode. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. E agora? Já não vencer mais batalha com a glória no meio. Imagina agora. Imagina. Não venceram porque não souberam usar a glória de Deus. Usaram com pecado. Raça pecaminosa. Ofni e Finéias. Aí, mas depois Deus se ira com os filisteus. Deus coloca a sua mão pesada sobre os filisteus. Por quê? Porque pegaram a arca de Deus. Então, aí daquele que vinha e tentar mexer com a igreja de Deus, com a presença de Deus, aí daquele rapaz que vier querer mexer, brincar com a presença de Deus, com a glória de Deus, ai dele, porque ele não vai se ver com os que habitam na igreja, os irmãos da igreja, ele vai se vir com o próprio Deus, ele vai ficar cara a cara com o próprio Deus. Aí eu quero ver o que é que Deus vai fazer. Deus vai pesar a mão sobre ele. Por quê? Porque quis julgar a igreja, quis pegar a presença de Deus da igreja, quis roubar a glória, dizendo, não sei o que, e mais blá 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 blá, mas vai se ver com o Todo-Poderoso, com o Rei de Israel. Aí agora, agora Davi resolve buscá-la. Depois de 20 anos. E aí, a primeira coisa, para termos a
presença de volta, devemos ir buscá-la. E Davi tomou um conselho com os capitães e com os líderes, e mandou chamar todos os seus irmãos e toda a terra de Israel, para se reunirem todos e tornarem a buscar a presença de Deus. Tornarem a ir atrás da presença de Deus, aonde tinha deixado, aonde ela ficou. Ei, aquele cantinho de intimidade lá, não tem? Vai lá de volta, ó, e traz a presença de volta. Vai lá, pode ir lá e volta a orar e traz a presença de volta para o Renato. Traz de volta a presença de Deus. Vai lá, volta para o teu cantinho de intimidade e volta a falar com Deus e diz: Deus, eu estou aqui de volta para os teus braços. Faça igual o filho pródigo, que mesmo saindo de casa, ele voltou e disse: Pai, eu estou de volta em casa, eu estou de volta nos teus braços. Então volta pro teu cantinho de intimidade e volta a falar com Deus e volta a ter a presença de Deus na tua vida. Mas aí vai Davi buscar e colocam a arca em cima de um carro novo. Só que ele estava fazendo a coisa certa, trazendo de volta a presença, mas de uma maneira errada, que não era para levar no carro. E aí Uzá e Aiô vinham guiando o carro. E quando eles vinham guiando o carro, um boi tropeçou. E Uzá estendeu a mão sobre a arca. E quando ele tocou na arca, a ira de Deus caiu sobre ele. Ele morreu. Porque tocou na arca. Tocou naquilo que era a glória de Deus. Que não podia tocar. Não podia olhar para dentro. Aquilo era santo. E aí agora Davi se entristece. Fica triste. Como ele agora eu de trazer de volta a presença de Deus. Então ele entende que ele fez uma coisa errada. Que ele ia trazer a presença de volta, mas era de maneira errada. Então, traga a presença, mas traga de uma maneira certa. Siga o conselho de Deus. Traga de uma maneira certa. Porque muitas vezes nós fazemos coisa errada. Obedeça a voz de Deus. Se Deus diz que é para trazer assim, traga assim. Davi trouxe de maneira errada. Ele ainda teve sorte. Não aconteceu nada com ele. Mas Uzá desobedeceu porque tocou. Então obedeça a voz de Deus. Obedeça. Se Deus disse: filho, é assim. Não é de outro jeito. Não é do jeito que você quer. É do jeito que ele quer. Obedeça a voz dele. É do jeito que ele quer. E passando 3 meses, a arca ficou 3 meses na casa, na cidade de Obed-Edom. E Davi fez uma casa no seu lugar. Certo? Davi fez uma casa para si e preparou um lugar para a arca e armou a tenda. E a segunda coisa, que depois que você for trazer a presença de maneira certa, irá acontecer que haverá grande alegria. E aí Davi disse: então, ninguém pode, como é de trazer a arca de Deus? Só apenas os levitas podem trazer a arca de Deus de volta. Só apenas os levitas podem trazer. Então, Davi vai de novo e convida os filhos de Arão e os levitas. E convida muita gente, vai convidando, porque ele ia trazer de volta a arca. Dessa vez de uma maneira certa. Dessa vez acertando o jeito que Deus mandou trazer a arca. E ele foi, e os levitas iam trazendo. E estava havendo grande alegria
grandes cânticos, cânticos de harpas, tudo mais, porque a presença estava de volta. E aí, a filha de Saul olha da janela e vê Davi a dançar e a tocar. E vê aquele povo, imagino eu que ela imaginou, como pode um rei fazer isso? Um rei está dançando no meio da rua, mas ela não imaginava que estava trazendo de volta a presença para o reinado, que agora não tinha ganhado mais batalha, mas agora a presença estava de maneira certa, ia ganhar não só a batalha, mas a guerra. Agora a presença está de volta, e quando a presença voltar, não olhe para os outros, se alegre, pule, grite, dê glória a Deus, porque a presença está de volta, porque a presença voltou para a igreja, porque a presença voltou para a sua vida. Então, quando a presença voltar, se alegre com a presença, pule, grite, faça o que for possível para adorar a Deus, porque a presença dele está de volta. E se nos cultos alguém não está mais sentindo a Deus, eu quero dizer que você vai voltar a sentir a Deus, que a presença de Deus vai voltar para a sua vida, que agora vai ser diferente. Quem vai fazer é Deus e não você, é o nome de Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade.